Olá, bem-vindos a mais uma aula do treinamento EAD DSO. Hoje estamos na aula 19. Na aula 19, falaremos do processo de comunicação síncrona SPI, Serial Perimetral Interface. Nós já vimos em outras aulas aí anteriores os barramentos I2C com a forma de onda e agora chegou a hora de falarmos do barramento SPI, normalmente conhecido como barramento de 4 fios. Então nós estamos aqui com a nossa board já do iPhone 7 Plus. O iPhone que nós usaremos para verificar as formas de onda será um iPhone 7 Plus. Faremos a analogia entre a comunicação do botão Home e a CPU pelo barramento SPI. Então usaremos aí o MESA, que é o nome do botão Home, com a comunicação SPI entre MESA e CPU, através desta tabela. Nesta tabela, vocês podem ver as comunicações dos 4 fios SPI, underline AP, underline MESA, underline MOSI, Master Output, Slave Input, SPI, underline MESA, to AP, MISO, Master Input, Slave Output. O outro pino de barramento, SPI, underline AP, to MESA, underline Serial Clock. E o último fio é o MESA, underline to, underline int, que é o Chip Select, ou Slave Select, para selecionar o dispositivo do barramento SPI. De acordo com a tabela, vocês podem observar que colocamos aí cada um dos componentes onde vamos soldar os fios para verificarmos as formas de onda do nosso Data Analyzer. Então nós vamos usar o nosso analisador lógico, que já tem o protocolo SPI, aquele mesmo com custo muito barato. Vamos começar a localizar o primeiro componente do barramento SPI underline AP to MESA MOSI, Master Output Slave Input, presente no R3807 ou no FL3807. Então vamos aqui abrir a Vushindi e digitar no campo procurar FL3807. Vamos localizar todos esses componentes da board para soldarmos o fio aí do nosso analisador lógico. Vamos também, na aula prática, verificar a configuração desse nosso analisador para o barramento SPI. Então aqui eu tenho o FL3807. Podemos observar que o FL3807 vem da CPU, afinal de contas o barramento SPI é um barramento de controle. Então, para mim chamar o lado A da placa, basta pressionar no teclado a tecla A. Vamos ter aqui o lado A da board, onde se encontra a CPU. E aqui eu vou ter aqui... Tá errado, tá errado, tá errado, tá errado, tá errado. Tá errado, tá errado, tá errado, tá errado. Então aqui eu tenho o FL3807. Esse FL3807 vai ligar no R3807, que é exatamente esse aqui, o outro lado do resistor para o terra, e esse outro lado do FL, nós vamos clicar até a letra B do seu teclado, a letra A do seu teclado, para irmos para o lado do conector, vai ligar no conector FPC do Mesa Boost, do botão Home. Lembrem-se, vamos verificar a comunicação entre a digital, o botão Home e a board do iPhone 7. Então aqui, esse pino 17 do conector J3801 é o pino do terminal MOSI, Master Output Slave Input. Vai ser um pino de troca de comunicações entre o Slave, botão Home, e o Mestre, CPU. Tem um capacitor de desacoplamento. Vamos clicar em B para voltar do outro lado da placa. Vamos clicar aqui desse lado do FL. E agora vamos verificar qual pino da CPU vai estar esse pad, né? Qual pad da CPU é o pad A42. Vamos verificar a nossa CPU aqui então. A CPU está do lado A, pressione A do seu teclado, que é o lado top da board. Minimize agora um pouco o desenho. Opa, apertei aqui sem querer, vamos voltar aqui no pino 17. Lado B. Voltar no componente aqui mais uma vez. Do outro lado dele. E agora, lado A novamente. Aqui está
o pad correspondente ao MOSE, que é o pad, exatamente o pad A42. Então aqui sai uma comunicação entre o barramento SPI, que é o Serial Perimetral Interface, pad A42, lá para o nosso resistor em série, que vai ligar no FPC, no pino 17 do FPC. Então aqui eu vou ligar lá no resistor, do resistor vai para o outro lado da board, que é o lado B da board. Então aqui eu estou no resistor, e aqui eu estou no pino 17. Desse pino 17 vai ter um resistor em série, vai comunicar com aquele pad que a gente acabou de ver lá na nossa CPU. Esse vai ser o nosso primeiro ponto de soldagem, que nós vamos soldar o nosso fio. Ou também poderemos usar o e-bridge para ficar mais fácil, mas de qualquer maneira podemos soldar aqui ou nesse capacitor C3816 ou do lado B da board. Do lado B da board talvez fique mais fácil no R ou no FL3807. Então aqui eu tenho o FL3807, eu posso estar soldando aqui o meu fio de curto tamanho e ligar ele no meu analisador lógico. Qualquer um desses terminais aqui eu posso soldar o primeiro fio. Ok, já matamos o primeiro terminal onde se encontra o primeiro componente. Agora vamos ao outro ponto de comunicação do barramento SPI, o MISO. SPI _ MESA to AP MISO. Master Input, Slave Output, que está presente no R segundo sua tabela. Sugiro imprimir essa tabela para você acompanhar essa videoaula, R3811. Então vou clicar no R3811, é o segundo pino referente ao MISO. Master Input, Slave Output. E aqui eu tenho o nosso resistor. Esse resistor aqui vai ligar no pino 21. Então o pino 21 do FPC corresponde ao terminal MISO. Esses 4 terminais que nós vimos aí na nossa tabela deverão ser ligados no seu analisador lógico ou no seu DSO, nos seus 4 canais do seu DSO. Então esse pino 21 vem através desse pino 21, o resistor R3811. Do R3811, vamos verificar se já liga direto na nossa CPU. Já aqui, liga no pad Então, o nosso segundo ponto a ser ligado será nesse pad B42, que corresponde ao SPI _ MESA to AP MISO. É a comunicação entre o Master Input e o Slave Output. Então aí eu vou lá, voltar agora no nosso R3811, é onde nós soldaremos o nosso fio, ou poderemos também usar o e-bridge, não é? Igual nós já falamos aí. Eu devo ter que estar com o meu conector, o meu botão Home conectado para isso acontecer. Como vocês viram, a comunicação SPI é a comunicação entre Master e Slave, ou seja, o Slave tem que estar conectado. Então, nós vamos conectar sim o nosso botão Home ID. Devo usar aqui um flex do LCD para que a gente possa colocar nesse flex, no extensor do botão Home, o próprio botão Home conectado de forma original. E aqui, saindo do resistor, será o nosso FPC pino 21. Vamos agora para o terceiro ponto, o terceiro pino do barramento SPI, SPI 3. Então, se você observar no diagrama elétrico, na CPU lá U0700, o SPI 3 é o barramento que nós estamos falando, o barramento que gerencia o botão Home, ou seja, o Touch ID, para desbloquear o seu dispositivo quando você desliza o dedo no botão Home. SPI 3 na CPU U0700. Então aqui vamos agora para o terceiro ponto, que é o Serial Clock. SPI _ AP to MESA _ Serial Clock, presente no R3808. Então no R3808 eu vou soldar um fio ou usar o e-bridge, o R3808, R3809 e o pino 15 do FPC, J3801. Então aí eu tenho o pino 21, que é o barramento MISO, eu tenho o pino 17, eu tenho o pino 15, todos esses pinos próximos do conector FPC J3801 estão ligados aí a controle do nosso botão Home. Então aí eu vou colocar o nosso DSO, o nosso analisador lógico, nesse resistor aqui, ó, nesses terminais, ou nesse resistor aqui, né, ou aqui nesse ponto aqui, são resistores de baixo valor, então eu ligo em série aí sem problema. Esse terminal do Serial Clock vai no nosso pad número E44, vamos verificar na nossa CPU,
se ele está ligado direto na nossa CPU no pad E44. Aqui estamos com a nossa CPU e aí está o pad E44. E agora, o último fio do barramento SPI, que é a comunicação de 4 fios, que é o SS, Slave Select, ou MESA _to AP _int, presente no R3801 ou C3819. Então vamos lá, R3801, Enter. Aqui o localizamos, R3801 ou C3819. Aqui estamos com eles. Então aqui eu tenho os dois componentes que eu posso soldar o fio aqui, ou se eu usar o e-bridge, vou verificar no conector FPC direto. Vamos pressionar a tecla A para irmos para o lado top da board. Estamos no lado top agora. E agora vamos verificar no nosso conector FPC qual pino corresponde ao SS, Chip Select. É o pino 13 do nosso FPC. E o pino 13 já está aqui aceso. Então eu tenho aí pino 13, pino 15, pino 21 e pino 17 do J3801, correspondentes ao controle do botão Home, controle do barramento serial perimetral interface. Vamos voltar para o lado B aqui, então pressione B do seu teclado, pressione A novamente, vamos verificar aqui na CPU qual é o pad da CPU que está aceso, indicando que esse pino vem da nossa CPU. Vamos ver se eu tenho que clicar no pad lá primeiro, que o pad correspondente à CPU é o pad C42. Vamos lá clicar no nosso componente de novo, insere com componente, só está aceso aqui o pino 13. Vamos clicar no lado B aqui, vamos voltar no componente lá, no R3801, C3819, ok? Nesse pino do R3801. Nesse terminal, corresponde ao terminal 1, e aqui o terminal 2. O terminal 1 deve estar vindo da nossa CPU. Agora sim, clique na opção A do seu teclado e vamos verificar o pad da CPU C42 se está aceso, ativo. Aí está. Vamos verificar. O nosso pad C42 da CPU corresponde ao Chip Slave Select SS, ou SS In, ou CS, Chip Select. Slave Select ou Chip Select ou SS In. Aqui então é a seleção do chip dos escravos, ou seja, eu posso ter vários escravos aí e esse pino aqui vai habilitar cada um dos escravos que eu queira comunicar. Lembrando, o barramento SPI é a comunicação que troca informações simultaneamente, ou seja, é um sistema full duplex, sincronizado. Esse sistema full duplex sincronizado foi inventado em 1980, então já está aí há muito tempo. Usa comunicação síncrona. O que é a comunicação síncrona? É o emissor e o receptor devem estar no estado de sincronia antes de iniciar a comunicação e permanecer nessa sincronia durante toda a transmissão. Esse aí, então, é o nosso primeiro ponto do nosso barramento SPI 3, da nossa comunicação entre CPU e botão Home. Obviamente, com falha do botão Home, você tem outros pontos a verificar. Não é só o barramento I2C que você vai verificar no caso de falha do botão Home. O barramento I2C você vai verificar quando as tensões do Mesa Boost já estiverem presentes, todas as tensões de alimentação no botão Home presentes, e mesmo assim, seu botão Home não funciona, ou seja, sua digital é original, então é importante também que não seja trocado o seu digital. Depois que você conferiu tudo, tensões de alimentações do Mesa Boost, então tem um regulador específico para alimentar o botão Home. Conferiu são várias tensões, não é só uma, são em média 3 tensões, estão presentes. Meu flex do display também não está rompido, porque o flex do display, que é o extensor do display do touch, que leva os contatos do pino 15, 17, 21, lá para o botão Home, tem um extensor que pode estar danificado, causando o seu botão Home não funcionar. Então fique atento, quando o seu botão Home não funcionar, já conferiu tensões de alimentação do botão Home, conferiu a análise visual no flex do LCD, conferiu o próprio FPC J3801. Vai faltar o quê? O barramento de controle. O barramento de controle é o barramento SPI, Serial Perimetral Interface. Então fiquem atentos a isso. Verificar tensões de alimentação, verificar flex rompido, oxidações, botão quebrado, todos os detalhes importantes. Verificou tudo isso, não funcionou o seu botão Home, certificando que o flex é original, lembrem-se, o botão Home está atrelado ao ID da sua placa, não pode ser substituído.
senão você perde a função da digital. Certificou que está tudo correto? Passe agora para verificar o barramento SPI. O barramento SPI que controla o botão Home entre comunicação Master CPU e Slave botão Home. Vamos então agora para a nossa aula prática.